se assentar sobre o trono do céu. Glória a Deus, aleluia. Graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para começar mais um Pérolas em Live. Vamos enviando os nossos convites, vamos chamando os nossos amigos. Aguardamos a presença de vocês. Hoje continuamos com a semana Perolando com os Mestres. E o assunto é pertinente, hein? Apocalipse. Gente, fala sério. Eu não sei vocês, mas eu sou extremamente curiosa com relação a este tema que é tão abrangente para os nossos dias atuais. Até porque muita coisa tem sido falada, muita coisa tem sido dita e não são reais. Então, que melhor do que nós, com nossa sabedoria, prestarmos um culto racional ao Senhor. Estudarmos sobre aquilo que Deus tem colocado sobre as nossas vidas, aquilo que vai ser o nosso futuro, ou aquilo que nós já estamos passando. E hoje nós receberemos aqui o pastor Sinésio Santos, um dos maiores especialistas em Apocalipse que eu conheço, autor de vários livros, inclusive um, Apocalipse Sem Mistério. Ele vai falar aqui um pouquinho daqui a pouco, e eu creio que vocês terão muito proveito. Então olha só, papel, caneta, pega aí rapidinho o seu caderno, convide os seus amigos e vamos assistir essa aula que o Senhor preparou especificamente para nós. Ontem tivemos aqui pastor Adeudo Silva falando sobre cria e riquezas. Foi uma aula maravilhosa, mas a porção de ontem foi para ontem. Hoje nós temos porção nova. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você, assim como Ele falará comigo. Amém? Glória a Deus. Vamos chegando. Vamos entrando já no clima. Estamos aqui ao fundo com canção do Apocalipse, diante do trono, algo que tem tocado mesmo em nossos corações. Amém? Olha só, quem tiver alguma pergunta, quem tiver algum questionamento sobre o Apocalipse, pode fazer suas perguntas, tá? Tô aqui hoje com um paninho porque vai chover, e aí as moscas ficam que nem doidas, né? Estava um sol agora de 34 graus e já virou para chuva. É assim mesmo que vai acontecendo, amém? Seja bem-vinda, Josi, Érica, Sara, Lindona, pai, pastor Sinésio, que eu creio que já entrou aí. E eu não vou perder nenhum tempo, já vou convidar ele aqui, o pastor Sinésio, para estar conosco e trazendo aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no coração dele. Vamos, glória. Graça e paz, meu pastor. Me ouve? Pastor Sinésio? Ok, pastora. Ei, glória a Deus. Estamos aí, seja muito bem-vindo, muito obrigado, né, pela sua disponibilidade, que eu sei que o tempo aí também é corrido, mas o Senhor tirou esse tempo aí para nos ensinar. Querida, tudo bem? Tudo bem. Como é que o senhor está? Saudade. Sim. Deixa eu só trocar aqui a fonte do meu microfone. Espera só um pouquinho. Vai ficar no mesmo tempo que o seu. Pronto, Okay. Nós estamos sincronizados. Ok. Agora estamos juntos. Muito sincronizados. bem. Maravilha. Deixa eu só acertar essa tela aqui, que parece que está um pouquinho baixa. Aí. Muito bem, acho que está tudo ok. Estão me ouvindo bem todos? Ouvimos bem, graças a Deus. Pastor, eu queria que o senhor se apresentasse primeiro. Certo. Falasse para o pessoal quem é o pastor Sinésio Santos. Que eu sei, né? Somos aí de longas datas. Longa data. Para mais de 12 anos juntos. É verdade. Bom, estou já, né, com Cristo já desde 1979, né, para ser bem exato, desde o dia 24 de dezembro de 79. Foi o primeiro dia que eu estive, então, numa igreja evangélica, e foi muito curioso, que eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica, né, mal sabia o que eram essas coisas de crente. Entrei uma vez numa igreja por uma história assim, mirabolante, e nunca mais saí.
né? E nunca mais saí. Então, eu sou quase 40 anos e poucos anos de caminhada. Nesse meio tempo, o que eu tenho feito? Né? Logo depois da minha conversão, Deus foi muito claro comigo em me mostrar a área de atuação, que seria a área de ensino. Então, eu nunca passei por outras ações, assim, vamos dizer, dentro da Igreja de Cristo. Como isso aconteceu muito cedo, Deus me revelou isso muito cedo, então eu decidi que eu apostaria, que eu jogaria todas as minhas fichas, toda a minha energia na questão educação, né? Questão do ensino bíblico. Então, tanto é que eu estou na escola bíblica ensinando desde 1982. Né? Na escola bíblica. Pouco tempo. Pouquinho, né? Uns dias aí. Dou aulas de teologia, né, em escolas teológicas desde 87. E aí vem acontecendo uma série de situações, né, no caso. A maior parte do tempo eu pertenci à Igreja Quadrangular, né, no caso. Depois pertencia à MIF, né, onde nós tivemos ali um tempo quadrangular, um tempo da MIF, mais um tempinho. Hoje eu estou numa fase de transição, provavelmente, né, se tudo correr bem, saindo aqui da capital, São Paulo, indo para o interior, e devemos estar com uma outra igreja, uma igreja onde eu me converti, inclusive, né, lá em 79. Voltando às raízes. Voltando às raízes. Então, estamos nessa fase de resolver, acertar detalhes. Ainda estou em São Paulo, né, por alguns dias, por não sei quantos dias, né, dependendo do que o senhor faz. Nesse meio tempo, então, eu fui professor de escola bíblica, teologia, tive o privilégio de coordenar escolas bíblicas do estado de São Paulo, aqui na época da Quadrangular. Então, um trabalho, graças a Deus, deu uma graça muito grande para a gente. Eram 1.800 igrejas que a gente trabalhava na época, e fizemos muitos treinamentos, muita capacitação em todo o estado de São Paulo. Coordenei também os institutos teológicos do estado de São Paulo, né, também, que nós tínhamos, na época, 72 unidades, né, coordenei por 3 anos esse trabalho. E, no meio disso, dando aula de escatologia, palestra de escatologia, escrevendo, né, um pouquinho, eu gosto de rabiscar algumas coisas. É isso. Resumindo, essa história que está acontecendo até este momento. Tá? Importante, né? Casada com a pastora Silvana, que está aí, né? Ela entrou aí. A Silvana SS aí. Temos 5 filhos e agora temos também 5 netos, né? Um está batendo na porta, um chega a qualquer instante. Né? Sério, já está para nascer? Está para nascer. Então, esse é um resuminho aí da história bem curtinha. Que bênção, glória a Deus. Pastor Sinésio, como é que surgiu? O senhor já falou aí que foi já voltado para a área do ensino, o senhor já te chamou direto para a área da educação, né? Certo. Mas como é que surgiu a ideia de se focar no Apocalipse? Foi uma coisa meio não planejada. Ocorreu mais ou menos no ano de 89. Né? O que aconteceu? O nosso pastor, na época, ele fez uma viagem para os Estados Unidos. E ele ia ficar fora umas 2 semanas. Só que no meio dessa viagem dele, teve um feriado prolongado. Um feriado que pegou assim, sexta, sábado, domingo, domingo e segunda. 4 dias. E ele não planejou nada para a igreja naqueles dias. Aí nós estávamos reunidos os irmãos ali num dos cultos, um pouco antes, falaram, olha, não tem nada aí, o pastor viajou, esse feriado vai ficar vazio, o que a gente vai fazer, não vai fazer? E foi num período, eu não sei se você pegou esse período, tá? É que eu sou um pouquinho mais experiente que você, no caso. Mas que... na época, 7 aninhos. Mas que estava passando na TV, né? Começou no cinema, depois veio para a televisão, já era até uma segunda onda, né? Usando a palavra onda, está na moda aí agora, né? E daqueles filmes, A Profecia, que teve 3 edições, uma trilogia, né? Profecia 1, 2 e 3. Uma das primeiras coisas que eu peguei aí como cristão lá atrás. E estava passando esse filme na televisão, e estava toda uma conversa sobre o fim do mundo, aquela coisa toda. Aí um irmão, eu não lembro o nome dele, eu lembro o sobrenome dele, era Singer. Ele falou o seguinte, olha, ninguém vai fazer nada, nós vamos viajar, não tem acampamento, não tem nada dessas coisas. Por que a gente não vem aqui para a igreja, na parte da tarde? A gente assiste esse filme e aí o Sinésio explica para a gente.
Te jogou no Isso, gol, assim. ele falou isso, na época eu nem mexia com escatologia, eu não estudava especificamente isso. Mas eu dava aula já no ITQ. Acho que por eu dar aula no ITQ, aquela coisa de professor, achou que eu poderia resolver todos os problemas ali para eles. Mas como eu nunca tive medo desses desafios, eu falei, tá bom, fala para o pessoal, se o pessoal topar, tô dentro. E todo mundo topou. Então nós nos reunimos, me lembro, no sábado à tarde, passamos lá na TV grandona lá, assistimos o filme e depois discutimos os eventos do filme no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e assim foi. Ali surgiu a vontade de escrever alguma coisa a mais sobre escatologia. Então, em 89, né, no caso. 89. Aí o que ocorreu? 89 não, perdão, foi um pouco antes. Isso foi 86, foi 87, 88, um desses 2 anos. Agora eu lembrei, não foi 89. 89 foi o ano que eu saí daquela igreja, agora que eu me recordei. Então, aí comecei a escrever. Eu me lembro que eu escrevi uma apostilazinha pequenininha para o pessoal, para a gente usar no ITQ no interior, eu mudei em seguida para o interior, fiz uma apostila de 35 páginas. Né? Bem datilografada, tá? Para você entender quando foi. Né? Quando foi a coisa. Depois, eu melhorei ela um pouquinho e fiz uma versão de 109 páginas. Né? Também datilografado ali. E depois veio, então, já em 2001, a ideia do primeiro livro. Eu fiz foi a primeira edição, hoje está na 4ª edição. E o livro, ele tem, aí, hoje, melhorou bastante material, essa coisa toda, né? Hoje o livro está aqui, essa é a última versão dele, tá? Ele tem, deixa eu olhar direito aqui, 305 páginas. Tá? Nessas páginas, então, eu comento o Apocalipse versículo por versículo. Essa foi a última etapa. Então, foi lá. 87 começou com um evento casual ali e veio se desenvolvendo. Acabou gerando o livro. Pastor Sinésio, antes de nós começarmos dar uma pincelada, eu coloquei pincelando o Apocalipse, porque, na verdade, o Apocalipse é uma série de eventos que cada evento, se deixar, a gente leva 3, 4 horas aí a falar e vamos ter falado só superficialmente sobre ele. Exato. Né? O livro está à venda onde? Para quem já quiser aprofundar. Antes da gente começar com o assunto, a gente vai fazer aqui o nosso momento merchan, que eu falo. Fazer o momento merchan. O caminho mais fácil é o meu site. Né? A palavra responde.com.br. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar o link aqui, eu estou colando aí o link. Ó. Esse é o caminho mais fácil para adquirir o meu livro. Bom? Ok. Mais fácil. Eu também tinha colocado esse link na descrição da nossa live de hoje, eu tinha colocado ele, mas eu vou colocar também quando finalizar o vídeo em si. No anúncio da live eu tinha colocado ele também, pessoal. Então, quem quiser ir adquirir, quiser ter um conhecimento um pouco melhor sobre o Apocalipse, temos aí um livro espetacular, comentando versículo por versículo, já dá para vocês terem uma noção daquilo que o Senhor tem para nos orientar aí para os fins do tempo, os quais eu creio que talvez estejamos, aí eu não vou nem entrar nesse mérito. Eu vou deixar para o especialista falar. Só um comentário sobre o livro, se alguém preferir, né, hoje já está começando a cair mais no gosto popular o livro eletrônico, né, o e-book, também, nesse mesmo link, vai conseguir comprar tanto a versão impressa, né, como também tem lá a versão digital, que aí é muito mais rápido, né? A aquisição e o processo todo. Então, só um detalhe. Então, para a turma que está aqui para a Europa, acho que para nós até compensa pegar a digital, que comprou, já liberou. Já conseguimos aí fazer uma leitura melhor. Pastor Sinésio, então, fique à vontade, se quiser orar antes, também está à vontade. Ok. Passo a palavra, como diz meus irmãos lusitanos. Tá bom. Vamos orar. Eu gostaria de orar, sim, né? Sempre um privilégio poder falar com Deus, né? Ainda mais tendo essa oportunidade que você abriu aí, a gente estar, né, num outro ambiente, né, na questão aqui para a gente. Literalmente. Amém. Oremos. Querido Deus, nós te bendizemos, Pai, nesta tarde. Nós glorificamos o teu nome, Senhor. Glorificamos, Pai, primeiro pelo teu grande amor, que o Senhor manifestou por cada um aqui. Estamos aqui reunidos, estamos aqui podendo conversar sobre as tuas coisas, sobre o teu reino, sobre a tua palavra,
é porque o Senhor mudou a nossa história. E temos aqui, Senhor, lições verdadeiras, Pai. Estou falando aqui com a pastora Evelyn, Pai, que há algum tempo atrás estamos juntos aqui em São Paulo, uma igreja aqui até da periferia, mas olha onde o Senhor tem levado a tua serva, onde o Senhor tem levado também outros, Deus, que te servem, Pai. Louvamos a Ti por essa mudança, primeiro no mundo espiritual, mas também que reverbera sobre a nossa vida, a nossa família, a nossa profissão, nosso ministério e tantas coisas. O Senhor tem coisas infindáveis para os Teus filhos. Só precisamos nos entregar, Pai, nas Tuas mãos, Deus. Abençoa este momento agora, fala o nosso coração, nos dirige, Senhor. De uma maneira muito especial nós te pedimos, vem falar em cada coração. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Muito bem. Eu gostei do tema que você colocou, então eu vou utilizá-lo, inclusive, né, nesse momento aqui que você colocou, né, o pincelando o Apocalipse. Aí eu fiquei olhando para essa forma, por eu pincelar, isso me fez pensar numa pintura, né, num quadro, né, na questão. E trazer, então, um olhar, né, sobre esse livro, que eu falo que é um livro magnífico. Né? O Apocalipse, eu acho ele fantástico, eu gosto muito do Apocalipse, muito embora eu tenha ficado assim, hoje o pessoal me pensa muito, né, me associa muito com o Apocalipse, mas eu gosto muito, na realidade, da Bíblia. Né? Então, nós temos, assim, trabalhando várias coisas em outros livros, das Escrituras, de maneira bem abrangente. Mas o Apocalipse é um dos carros-chefe, vamos dizer assim. Estou pensando num quadro. Toda obra de arte, né, ela começa de uma maneira incompreensível. Quando o pintor coloca ali o seu quadro e começa a dar suas primeiras pinceladas, ou se vai usar outro recurso, não importa, mas quem está assistindo, para o espectador, ali é uma coisa incompreensível. Verdade. Aquela obra, ela só é completa na mente do autor. O autor sabe exatamente o que ele está construindo e o que ele está tecendo ali, o que ele quer passar, a mensagem que ele quer entregar ao final. Então, o Apocalipse, de certa forma, eu vejo ele desta maneira, olhando de um jeito. O Apocalipse, queridos, ele é um quadro pronto. É um quadro que ele começa, ele tem um início, um meio, ele tem um fim, mas da mesma forma que acontece com outras obras de arte, por exemplo, você vai olhar um quadro hoje do Van Gogh, da vida, Monet, né, e outros, né, e tantos Picasso, por aí afora. Falando só de estrangeiros, né? E temos no Brasil aqui também uma série de pintores assim maravilhosos. Mas quando você olha para um quadro, normalmente, salvo exceções, você está olhando para uma obra de alguém que já passou, alguém que já morreu. Lá atrás, né? E aí, como que nós vamos interpretar essa mensagem? Olhando para esse quadro. Então, uma questão. Então, essa é uma comparação que eu faço com o Apocalipse num instante. No segundo momento, eu fiquei pensando num filme. Eu não sei se você assistiu aquele filme Você Acredita? Né? No inglês, Do You Believe? Aquele filme, ele faz uma ilustração, no fechamento do filme, ele faz ali uma reflexão que eu achei muito interessante. Ele fala que nós estamos vivendo como se fôssemos crianças, né? Sentados embaixo, né, de uma bancada, de uma tapeçaria, de um tapete bem muito grande. Só que sentados e olhando o trabalho por baixo. Então nós vemos os fios, nós vemos os nós, a gente vê o emaranhado de cores, nós conseguimos ter uma ideia do que está lá do outro lado, mas não uma ideia totalmente clara. Então, uma ilustração também muito interessante que eu comparo também o Apocalipse. Então, eu queria fazer essas duas ilustrações. Primeiro, o Apocalipse é um livro pronto, é um quadro pronto. Né? O autor dele, né, ele fala que, aproveitando para tirar uma mística do Apocalipse, né? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. E ele, por meio do seu anjo, a entregou ao seu servo João. Então, às vezes, nós achamos que Jesus falou direto com João. Não, ele falou. Quem fala com João, isso aparece em vários momentos dentro do livro do Apocalipse. Jesus fala que ele enviou o anjo dele. Isso aparece umas 3 vezes no livro.
O anjo que falava comigo, o anjo que me mostrou. Então, houve uma dupla mediação nesse processo. O quadro, o dono do quadro aqui é o Senhor Deus. Ele dá essa informação a Jesus, que coloca nas mãos dos anjos que entregam a João. Quadro pronto. Mas um quadro pronto, quando isso é escrito há quase 2000 anos atrás, né? Lá em 96, depois de Cristo. Então o quadro está aqui. Nós precisamos olhar para esse quadro agora e olhar, e sabendo quem é o autor, sabendo, conhecendo os eventos que marcaram a vida desse autor, conhecendo a vida desse autor. Com todas essas informações, nós conseguimos, então, tecer, né? E entender a mensagem daquele livro. Algum tempo atrás, acho que uns 3, 4 anos atrás, eu não entendo muito de arte, né? Confesso que eu sou bastante leigo nisso. Mas eu fui ler um pouco sobre algumas obras de arte, alguns estilos, né? Eu não sei nem o nome que dá direito aqui, mas cubismo, aí temos construcionismo, desconstrucionismo, essa coisa toda. E aí eu fui participar de um evento com uma empresa e tinha uma pintura enorme no saguão desse recinto de eventos. E eu fiquei olhando assim para aquele, curiosamente, era sobre o que eu tinha acabado de estudar um pouquinho. Aí chegou um amigo meu do lado, ele falou, que quadro é esse? Eu falei, esse quadro, o estilo dele é esse. E comecei a explicar para ele como funcionava. Eu falei, olha, ele está desconstruindo, tá vendo? É um relógio, mas onde que está as peças do relógio? Tem um pouco ali, tem um pouco aqui. Ele espalhou o relógio na pintura todinha. Ele olhou para mim assim, mas sabe disso? Eu falei, aprendi ontem. Então, Apocalipse, esse quadro pronto, conhecendo algumas coisas importantes, nós conseguimos entender a mensagem dele, por um lado. Agora, eu preciso, como eu falei, examinar as coisas, né, lá atrás. Eu tenho que conhecer o autor lá no seu momento, no momento que ele produziu essa obra. E dali, então, tirar a mensagem. Pensando no tapete, né? A ilustração dele foi, nós somos como crianças hoje, estamos debaixo, né, embaixo da bancada, olhando o tapete. Ele, lá de cima ele está pronto, mas para nós aqui ele está em construção. Já está em construção. Né? E aí, então nós podemos pensar que, olhando para o tapete, nós somos o aqui e o agora. Né? Nós estamos aqui na presença de Deus, vendo, né, debaixo do tapete. E qual é o tapete que nós estamos embaixo dele? É o tapete chamado redenção. O tapete do plano redentor. Esse plano que Deus traçou desde lá do Gênesis e que vai fechar com o Apocalipse. Ele encerra aqui no Apocalipse. Então, debaixo desse tapete que já foi urdido, para assim dizer, estamos olhando, vendo todas as coisas que fazem parte dele. Não compreendemos tudo, porém, compreendemos algumas coisas que são muito básicas, são claras para nós. Por exemplo, nós podemos perceber nesse tapete, e estou usando aqui o filme novamente, um fio vermelho. Esse fio vermelho, ele perpassa todo o tapete, ele cruza o tapete todinho. Esse fio vermelho é o sangue de Cristo. Ou seja, se o Apocalipse ele é a redenção, então o Cristo está presente nele o tempo todo. Nunca podemos tirar Jesus desse contexto. Se tirar esse fio vermelho, o Apocalipse desmonta. A Bíblia, né, se desmonta, na realidade. E a gente percebe que no centro desse tapete tem um desenho maior. Esse desenho maior é a cruz. A cruz de Cristo. E então, que também centraliza tudo está acontecendo ao redor da cruz. Então eu falo que o Apocalipse ele fecha, um espetáculo, o show da redenção. E quem são os grandes campeões? Deus e o Cordeiro. E se ele está fechando tudo isso, então, se eu conheço a redenção, se eu estou acompanhando esse fio escarlate da redenção, já tenho um facilitador no processo, para entender o livro. Então, essas duas ilustrações assim, que eu queria comentar, com a gente aqui. No caso do quadro, ou melhor, falando aí dessa questão da visão turva, do tapete, aqui, isso me lembra um pouco que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 13, do 11 ao 13. E Paulo escreveu assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino.
Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então, Paulo está falando que nós conhecemos hoje em parte. O Apocalipse é esse tapete, né, que Deus deixou para a gente contemplar um lado aqui. É esse espelho, né, esfumado, que nos permite enxergar algumas coisas, mas não dá para enxergar tudo. Ele é o aqui e agora. Mas quando chegar o lá, né, o então das promessas de Deus, aí nós vamos ver plenamente tudo aquilo que hoje só em figura, né, para nós, vamos dizer dessa forma. Então, esse é um ponto aqui para acrescentar. Então, e uma coisa, duas coisas, né, que acontecem com o livro do Apocalipse, eu não sei, aqueles que estão nos assistindo aí, se já leram o livro. Né? Quantos já leram de fato esse livro? E às vezes acho que a gente até corre um pouco dele, viu, pastor? Exatamente. Muita gente não lê o Apocalipse ali, ou então lê aquelas partes mais comuns, né? Por exemplo, as 7 cartas. Que tem uma linguagem mais simples, né? A questão parece, né, mais simples ali. Então pega alguns pontos isolados do livro. Mas a leitura, alguns, você falou, além de fugir por conta da dificuldade de compreensão, e uma dificuldade que eu diria que ela pode ser vencida, tá? Sim. Dá para vencer essa aparente dificuldade do livro. Tem a questão do medo. Eu fui descobrir algum tempo atrás que muita gente tem medo, literalmente, de ler o Apocalipse. Medo mesmo, literal. Né? Ou seja, começa a ver aquelas coisas ali. Alguém me disse um dia, né, num evento, né? Aquele me parece um filme de terror, né, na questão. Então, há medo. Tem pessoas que têm medo. Aliás, uma coisa curiosa, eu descobri até um pastor, né, aqui por questões, né, só para evitar qualquer questões éticas, mas você conhece, é o pastor que eu estou pensando aqui, ele tinha muito medo de ler o Apocalipse. E não falando de um pastor que se converteu ontem, não. Tem mais tempo de carreira do que eu. Olha! E eu pedi para ele na época, né? Eu pedi, pastor, você poderia dar uma lida no meu manuscrito aqui, quando estava fazendo a 4ª edição? Dá uma olhadinha, né? Ver se eu tenho alguma ideia. Uma das coisas gostosas que ele me disse, a gente conversando, ele falou: rapaz, eu tinha muito medo do Apocalipse, mas você conseguiu tirar esse medo do meu coração. Então, uma das coisas que eu procuro fazer é desmistificar o Apocalipse. Desmistificar, primeiro, no sentido de dizer que não há por que temer o Apocalipse. No caso, Apocalipse, eu acabei de falar, ele consuma aqui os planos da redenção. Então, ele está fechando as promessas de Deus, o que Deus falou que faria, que realizaria na vida do ser humano. Tudo que ele fez, que ele investiu a enviar Jesus Cristo para cá, não foi para destruir. Deus amou o mundo de tal maneira. Então, o Apocalipse está fechando esse contexto do que Deus fez por conta de amar o mundo e como isso vai terminar. Então, ele é um livro de esperança. Não é de destruição, não é um livro de condenação, não. O Apocalipse, ele fala de salvação. Eu devo temer o Apocalipse do mesmo tanto que eu temeria os evangelhos, se for para ter medo. Porque se eu não andar segundo aquilo que Jesus nos entregou, aquilo que Jesus nos ensinou, eu estou com o mesmo problema, exatamente o mesmo problema que fala no Apocalipse. Então, se é para ter medo, eu tenho que ter medo das Escrituras, dos Evangelhos, do todo. Então, não tem por que temer. Ele fala das promessas de Deus. Está no final, ele não gasta um tempão falando do lago de fogo e enxofre, não. Ele gasta uns 3 ou 4 versículos. Mas gasta 2 capítulos praticamente falando dos novos céus e da nova terra. Ele gasta um capítulo todinho falando da nova Jerusalém, descrevendo a glória que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, é um livro de esperança, é um livro de promessa. O que eu tenho que temer? Como eu disse, eu tenho que só temer estar do lado errado.
Verdade. Eu tenho que temer, né, não estar conformado à vontade de Deus, aos planos de Deus. É isso que eu tenho que temer. Eu estou lendo o livro de Reis, né, até ontem eu vendo o pastor, falou ontem, Adeildo Silva. isso, quando o pastor Adeildo falando, né, ele leu, eu quase entrei embaixo da mesa com uma coisa que ele falou. Ele disse que já leu a Bíblia esse ano 4 vezes. Eu falei, meu Deus! 4 vezes. Aí, olha que ele falou isso. Eu olhei para o mês aqui, falei, estamos na metade do mês de junho. Já deu 4 vezes. Falei, meu, então, ó, olha que coisa interessante. Então, nós temos que conhecer essa palavra. Eu estou lendo agora Reis, né? Eu estou numa leitura anual, né? Em ordem cronológica. E lendo Reis, Salomão ele constrói o templo. E Davi deixa um tesouro ali fabuloso para a construção do templo. E Salomão, não bastasse isso, ele acrescenta materiais de primeira qualidade. Ele chama pessoas especializadas para construir esse templo. E aí Deus fala com Salomão no meio dessa história. E quando Deus fala com Salomão, Deus não fala nada do tesouro, Deus não fala nada dos materiais que ele escolheu, nem fala nada das pessoas que ele escolheu para construir o templo. Deus fala o seguinte para eles: se vocês guardarem os meus decretos, se vocês executarem os meus juízos e obedecerem os meus mandamentos, eu estarei com vocês até o fim. Tudo que eu prometi, eu vou realizar na vida de vocês. Então, o que eu tenho que temer é estar fora desse contexto. É não obedecer a Deus, é não guardar os decretos de Deus, não andar no propósito dele. É isso que eu tenho que temer. Não é o Apocalipse, né? No caso. Então, o medo. Não há por que temer. Segundo ponto, né, no caso, nessa questão da obediência, né, até o próprio livro ele fala uma coisa interessante. No capítulo 6, no versículos 15 ao 17, sexto selo, né, já quase entrando nas trombetas. Escreveu assim no finalzinho do sexto selo: então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós, esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá suportar? Ora, a resposta é simples: quem pode suportar? Quem estiver com eles. Quem estiver com Deus, quem estiver ao lado do Cordeiro, pode suportar isso tranquilamente. Vai passar por dificuldades? Vai. Estamos atravessando momentos aí, né, difíceis, os sinais da vinda de Cristo, pestes, doenças. Vamos enfrentar tudo isso? Sim. Mas estaremos com Ele, debaixo da cobertura dele. Se ultrapassarmos, se vencermos aqui, maravilha. Se não vencermos, né, viemos a perecer, estaremos com Ele. Ou seja, é um ganha-ganha, né, essa história. Não tem perca, né? Não tem perda, né? Não tem de forma alguma. Então, não tem por que temer o Apocalipse. Agora, isso pensando, né, no presente, aqui. Se a gente for olhar olhando para o quadro, de novo, na ideia do quadro, o quadro me remete a olhar o quê? Para o passado. Para mim entender o quadro que está na minha frente, a pintura, eu tenho que olhar para o passado. Eu tenho que ir lá no passado entender, por exemplo, o tempo que João vivia, quando escreveu o Apocalipse. Que tempo é aquele? Porque às vezes nós reclamamos de não entender o Apocalipse, mas paramos aqui no século XXI, com celulares, com internet, como estamos usando nesse contexto aqui, e queremos entender o livro nesse contexto. Não dá. Nós temos que fazer, né, uma viagem no tempo. No tempo. Aí eu falei esses dias, né? Mas pastor, não tem máquina do tempo, aqui fizeram aí, né? O Thanos acabou com ela lá nos Vingadores, como é que a gente faz para voltar no tempo? Tem muitas maneiras, né? Muitas maneiras da gente voltar nesse tempo. Nós voltamos no tempo estudando lá a história de João, a cultura de João, a linguagem que ele escreveu o livro, a perspectiva de vida, né, do autor. Tudo isso. Então eu tenho que voltar lá atrás. Ir lá, no ambiente de João, olhar para o quadro e interpretar esse quadro. Eu tenho que olhar para o presente. Por quê? Ele foi escrito para os nossos dias.
Foi escrito porque nós estamos passando hoje. Então tem que olhar para o presente também. Quando eu olho para o presente e olho para esse quadro, o que eu percebo? Que alguns pontos do quadro já são realidade. Sim. Né? Porque o que acontece, querido, também no Apocalipse? Vamos falar um pouquinho agora de linhas de interpretação, tá? Antes de continuar aqui. Um dos motivos também que as pessoas fogem do Apocalipse é porque, se você vai numa livraria, compra 10 títulos comentando o Apocalipse, e chega em casa e abre esses 10 títulos, eu garanto para você que você corre um risco de 99,9% de ter 10 opiniões diferentes sobre a mesma coisa. E aí, isso confunde as pessoas, eu entendo isso. Verdade. Confunde. Aí, pegando de novo um gancho na palavra do pastor que falou ontem, Adeildo, é isso? Isso. Um gancho numa palavra que ele falou ontem é o seguinte, ele falou um negócio assim que eu achei bem interessante. Também tem muitas opiniões, muitas questões, né, sobre prosperidade, e aí cada um fala uma coisa, fala, mas o que a Bíblia diz? Né? Então, mas tudo bem, esse fala que é contra, esse aqui é a favor, mas o que a Bíblia diz? Nós temos um caminhão de interpretações? Temos. Nós temos que nos equipar com a palavra de tal forma que eu não dependa da opinião de terceiros. Elas podem me ajudar em alguns instantes, mas eu vou conseguir entender o livro, né? Ver aquilo que a palavra diz. Isso é uma coisa muito importante. Eu tive uma experiência muito gostosa com Deus. Interessante. Bem lá no começo da minha conversão. Bem no começo, aliás, foi quando eu resolvi estudar a Bíblia. Né? Quando eu resolvi estudar a Bíblia, eu tive uma experiência muito interessante. Por quê? Eu comprei um caderno novinho, bem grande, grosso. Comprei caneta, comprei lápis, borracha, todo o material ali que eu precisava para anotar. Eu comprei um comentário bíblico, um volume que vinha em 3 volumes na época, o novo comentário da Bíblia. Na época ele era de 3 volumes, hoje é um só. Comprei. E comprei um comentário específico do livro de Gênesis. Por quê? Eu queria ter mais de uma opinião. Então, o meu planejamento foi o seguinte, eu compro um comentário de toda a Bíblia e vou comprando comentários depois específicos de cada um deles. Primeiro dia de estudo, tudo belezinha, acordei de manhã, 7 horas da manhã, minha programação seria de estudar 2 horas por dia, eu entrava a trabalhar só às 10h30 da manhã, então eu tinha esse privilégio. Então, 7 horas estava prontinho já e ia estudar. Primeiro dia, segunda-feira, tudo na mesa, ali, Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Maravilhas. Coloquei o versículo no caderno, peguei o comentário de um lado, olhei o que ele dizia, que legal, olha o que ele fala aqui, gostei. Peguei o comentário do outro, mais ou menos igual, aqui coloquei. Versículo 2, e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né? Aquela coisa toda que a gente conhece. Peguei o autor aqui de um lado, olha, isso aqui significa A. Falei, nossa, que interpretação, gostei. Peguei o outro autor, isso aqui significa B. Opa! Era novo convertido, estava começando a minha carreira. Falei, mas peraí. Como assim? Aí eu fui olhar, né, a ficha, né, o currículo dos autores. PhD, XPD, HYZ, da teologia. Falei, nossa, era bom. E o outro, mesma coisa, um pouco mais. E os dois não concordavam. Eu falei, eu não tive dúvida, fechei tudo bonitinho, botei na estante as coisas ali, guardei o material e fui orar. Eu falei, Deus, como é que eu vou estudar essa palavra? Esse aqui fala que é A. E o cara entende do negócio, eu estou vendo aqui. Esse aqui entende do negócio, fala que é B. E aí? Eu lembro até hoje a pergunta que eu fiz para o Senhor. Quem está errado? Foi a pergunta que eu fiz. Qual dos dois está errado? Aí orando, e a resposta de Deus me fez cair da cadeira. Ele falou, nenhum dos dois. Eu falei, como não? Tem que ter alguém errado nessa história. Eu falei, não tem. Eles não estão errados. Eu falei, não. Por que eles não estão errados? Aí Deus me fez enxergar, voltar lá e ler de novo. Olha, esse aqui, está olhando o assunto desse lado. Analisando esse aspecto. Esse aqui está olhando do outro lado. Ele está vendo dessa situação. Eu falei,
Bom, isso eu entendi, beleza. E como é que eu fico nessa história? Pura física quântica. Aí eu falei, e como é que eu fico nessa história? É simples, faça a linha C. E como a linha C? Pega as duas pontas e harmoniza. Harmoniza os pensamentos. Vê o que está correto aqui, o que está correto aqui, vê os pontos de vista e cria uma linha média do processo. Então, é o que acontece em relação ao Apocalipse em alguns momentos. Nós temos que pegar, sabendo dessa nuvem de informações, com calma, ler, ver o que é pertinente, que tem coisa que é muito pertinente, tem coisa que não é pertinente, aí descarta e harmoniza. Então, nós precisamos também ter essa consciência que existe realmente uma diferença de opiniões. Existem. E nem sempre haverá erro. Isso é mais importante, nem sempre haverá a pessoa falando coisa errada. Às vezes as pessoas, alguns autores estão apenas falando de um tópico só. E ele olha de um ângulo diferente do que você está olhando. Então você precisa parar e dar uma harmonizada dentro desse processo. Então, olhar o passado, quando a gente vai para o passado, a gente consegue então entender o presente desse quadro. E aí, nessa linha de interpretação que existe, onde está o sinédrio? Isso é importante eu falar. Porque tem aqueles que entendem arrebatamento antes da grande tribulação. Outros falam de arrebatamento no meio da grande tribulação. Outros falam de arrebatamento depois da grande tribulação. E tem quem diga ainda que não existe arrebatamento. Tem tudo isso. Né? No caso, evidentemente, eu acredito no arrebatamento, né? na questão. E acredito no arrebatamento antes da grande tribulação. Ou seja, minha linha de interpretação, embora alguns interpretem que não. Alguns acham que eu falo que a igreja passa pela grande tribulação, mas já explico por quê. Tá? Mas não, eu entendo que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Isso é um ponto importante. Em relação ao milênio, alguns falam que não existe milênio, outros falam que o milênio já está acontecendo. Né? Bom, eu sou pré-milenarista, sou pré-tribulacionista. Ou seja, a igreja arrebatada antes do reino milenar, existe um reino milenar literal aqui, eu creio nisso pela palavra de Deus, e a igreja sendo arrebatada antes do reino milênio, antes da grande tribulação. Tá? Então, eu gosto de deixar isso muito claro no começo, porque quando eu vou falar do Apocalipse, o pessoal acha que eu estou falando diferente. Acha que eu estou dizendo que a igreja vai passar pela grande tribulação. E não é isso. Né? Não é essa questão. Então a igreja não passa. Entendam sim, que ela não passa. Explica aí para a galera que ainda não pegou o que é o reino milenar, no caso, né? O milênio. Ok. Só um segundo, deixa eu só concluir aqui. Em seguida eu falo. Então, o que acontece? Então, tem essa questão de interpretação. Na segunda questão de interpretação importante, que a gente vai ter que analisar, você vai ter que definir isso na sua linha de estudo do Apocalipse, é essa questão que eu falei. E qual é o ponto de vista que você quer olhar para o Apocalipse? Eu olho sendo pré-milenarista, sendo pré-tribulacionista. Isso é um ponto. O segundo ponto importante, deixa eu pegar até uma Bíblia aqui, é a forma como nós entendemos o livro em si. O que eu quero dizer com isso? Que algumas linhas de interpretação falam o seguinte, que tudo que está no Apocalipse vai acontecer depois do arrebatamento. Tirando ali os capítulos 2 e 3, né, que fala sobre as 7 cartas. Tira esses 2 capítulos, todo o restante vai acontecer só depois do arrebatamento. Essa é uma linha de interpretação que é da escola futurista. Certo? Tá? Então, agora eu pergunto, bom, se tudo do Apocalipse vai acontecer depois do arrebatamento, que me interessa a ele? Que interessa o Apocalipse para a igreja se a igreja não vai ver nada disso, não participa disso, não tem nada a ver com ela. Não faz sentido, né, na minha cabeça, pensar dessa forma. Sim. Embora 90% do mundo seja da escola futurista. Então, eu estou aqui batendo contra 90% aí dos estudiosos e dos cristãos. Né? Então, eles entendem que é dessa forma. A escola histórica,
né? E eu não sou um histórico assim tradicional, né, da teologia, não. Mas eu sou um histórico. Ou seja, o Apocalipse não é um livro que fala só do futuro. Não. Apocalipse, como um quadro, ele fala do passado, do presente e aponta para a gente o tapete lá em cima. Né? Passado, presente e nos faz olhar para cima. Olhar para o que vem. Então, eu não posso olhar o Apocalipse, vai vir só depois. Não. Na minha visão, nós estamos dentro do livro do Apocalipse. Exatamente dentro. E aí alguns perguntam, né? A pergunta que muitos me fazem, tá bom, então em que momento? Se estamos vivendo o Apocalipse, em que momento? Vamos lá. Primeiro, queridos, antes de eu falar do momento exato. Deixando claro que, para mim, Apocalipse não fala só de grande tribulação. Primeiro ponto. Ou seja, a grande tribulação não está a partir do capítulo 4. Não. Eu vejo a grande tribulação somente a partir do capítulo 12. Capítulo 12 até o 18, né? E pegando uma parte do 19, ali está a grande tribulação. Esse ponto. Óbvio, se a grande tribulação está só do 12 em diante, então a igreja pode estar presente até o 11. Né? Então, o que nós temos até o 11? Nós temos, na realidade, quando eu falo de selos e trombetas, eu não vejo a grande tribulação. Quando eu olho para ela, comparando os 7 selos e as 7 trombetas, comparando com Mateus 24, com Lucas 21 e outras informações, a gente vê que são eventos exatamente iguais. Tem muito a ver um com o outro. Então, para mim, selos e trombetas está falando só dos sinais da vinda de Cristo, que acontece onde? Na última trombeta. Última trombeta. 6, 7 selos, 7 trombetas. A última trombeta é onde acontece o arrebatamento. Então, não é grande tribulação. Agora, os futuristas, quando me vê falando isso, nossa, então a igreja passa pela grande tribulação? Não. Apocalipse, para mim, não é só grande tribulação. Apocalipse é passado, é presente, é futuro. Então, lá, até o 11, ainda é tempo presente. Só do 11 em diante, ele vai focar a grande tribulação, o anticristo, a besta que sobe do mar, o falso profeta, a besta que sobe da terra, vai falar dos 7 anos, aquela coisa toda, Armagedon, e depois vem o reino milenar, que já eu falo um pouquinho sobre ele. Percebe? Então, quem vai ler o meu material precisa entender isso, para não achar que eu falo uma coisa e ensino outra. Não é. É que é a maneira de enxergar então, o livro do Apocalipse. Agora, dentro dessa visão futura, né, então, você falou do reino milenar. Isso. Eu acho interessante pensar no reino milenar pelo seguinte, porque às vezes nós nos pegamos os cristãos falando muito da grande tribulação, falando muito do anticristo, falando muito da besta que sobe do mar, falando muito da marca da besta, essas coisas todas, né? Que durará apenas 7 anos. E esquece de um reino que vai durar 1000 anos. Então, sinais da vinda de Cristo, para mim, não são só sinais do arrebatamento. É sinais da vinda de Cristo, do arrebatamento e da implantação do reino milenar. Antes que a segunda aconteça, nós temos a grande tribulação no meio do caminho. Mas são apenas 7 anos. Se 1000 anos é como um dia para o Senhor, 7 anos é o quê? Não é nada. Nada. Então, do ponto de vista divino, não é nada. É muito pequeno. Então, o reino milenar, ele é muito... Nós temos que enfatizar esse ponto. Por quê? Porque o reino milenar, ele vai transformar completamente este mundo. Ele vai transformar completamente a realidade que nós vivemos aqui hoje. Eu falo que o reino milenar, ele devolve o mundo para o Éden. É como se o mundo todo fosse restaurado ao tempo antes do pecado. Uma única diferença. A diferença é que ainda haverá pecado no mundo. Essa é a diferença, porque o pecado não terá sido banido, a morte não terá sido banida ainda do mundo, no reino milenar. Tanto é que Paulo fala isso lá no 1 Coríntios 15, né? Ora, o último inimigo a ser derrotado é a morte. E lá no Apocalipse, a gente vê no capítulo 20, lá no juízo final, é que a morte é lançada dentro do lago do fogo e enxofre. Então, é um dos últimos inimigos a ser derrotados. Então, o mundo ainda está
tem ainda a carga do pecado, mas o ambiente é o ambiente do Éden. A presença de Deus ali, andando no meio dos homens, o Cristo presente aqui, do reino, então, vai durar esses 1000 anos, que entenda, né? Até agora não tive nenhuma situação que fizesse pensar ao contrário, mas eu vejo como 1000 anos literais, né? Esse período. Então, tentar imaginar o que é isso. Aí eu falo uma coisa sempre aqui. Quem entender, visualizar, não entender, mas visualizar um pouco do ambiente do milênio, tem um jeito. Tá? Só tem que tomar cuidado. Porque existe um movimento, né, um movimento religioso, que eles entendem que o milênio é o fim. Né? O milênio é o fim, ele é o paraíso final, acaba tudo ali. Eu entendo que não, o milênio é só uma etapa. O fim é Nova Jerusalém, é novos céus e nova terra. E o milênio acontece aqui, nessa terra, né, nesse mundo. Mas eles entendem que o milênio é o fim. Só que eu gosto da maneira como eles ilustram o milênio. E a maneira como eles ilustram o reino milenar nos leva muito perto, né? Muito perto do que vai acontecer aqui. É só a gente voltar um pouco no Éden, voltar um pouco como o homem vivia, a relação harmoniosa entre homens e animais, aquela coisa toda, né? Não havia medo, não havia violência, todos se alimentavam com uma mesma base, né? Ou seja, as ervas verdes, as frutas, né? Tudo, a perfeição estava ali no Éden. É a isso que volta o mundo. Só que é interessante pensar que o mundo volta a esse processo depois da grande tribulação, depois de uma devastação total. Porque a grande tribulação vai trazer uma devastação plena sobre o mundo. Eu vejo a importância do reino milenar, né, dentre outras coisas, destacar duas pelo menos. Primeira, Deus restaurando aquilo que o homem perdeu por conta do pecado atrás. Né? Então, a restauração ela vem ser plena, né, neste mundo. Tudo que o homem perdeu, Deus restaura ainda neste mundo. Essa é a primeira situação. Mas tem uma parte mais importante ainda. Top. Vamos imaginar a seguinte situação. Faz de conta que não tem reino milenar. Ele não acontece. Tá? Não acontece o reino milenar. E vem o juízo final, direto. Aí lá no juízo final, vamos pensar na justiça de Deus. Alguém chega para Deus e fala o seguinte: o Senhor foi injusto comigo. Aí Deus fala: ah, é? Sim, o Senhor foi injusto. E por que eu fui injusto com você, meu caro amigo? Me explique. Porque é interessante, acho muito gostoso da parte do Senhor, né? Deus conversa com a gente. Ele fala no livro de Isaías, né? Vem aqui, conversa comigo. Apresenta as suas razões. Se eu puder te justificar, beleza, eu justifico. Vamos Traz os argumentos. Traz os seus argumentos. Então, eu fui injusto. Foi. Por quê? Porque aconteceu o pecado lá atrás, certo? Certo, aconteceu o pecado lá. Aí o Senhor expulsou o homem do paraíso. Sim, expulsei. Em que momento da história do homem o Senhor nos deu uma oportunidade de viver no mesmo lugar, com as mesmas condições, com a tua presença, para a gente provar para o Senhor que a gente poderia ser fiel, sim? Eu não fiz isso? Não. Ixi. Então volta o filminho aqui e vamos fazer de novo. Vamos para o reino milenar. Então no reino milenar tem todo o ambiente necessário, o ambiente adequado, inclusive o Satanás preso por 1000 anos. Ou seja, o fomentador do pecado está inativo. Tem imperfeição? Tem. Mas aquele que instiga isso, aquele que provoca isso, eu tirei de cena. Então tá, o mundo é perfeito, tem paz, tem prosperidade para todo mundo aí. Então vamos ver como é que acontece. E chega no final, o que acontece? Né? O Satanás é solto, no final do milênio, que o Apocalipse fala que isso vai ocorrer, para que um grande número de pessoas vão atrás de Satanás. Vai atrás do engano novamente. Aí chega o juízo final de novo. Né? Aí, se o Senhor não me desse, não tem argumento. Deus deu tudo. Deus enviou o Filho dele, Deus deu o ambiente necessário no momento para mostrar para a humanidade que o problema não estava no ambiente, não estava fora. O problema estava dentro do coração do homem. Então, isso é uma outra questão, né, do reino milenar importante que eu vejo aqui. E fora, né, todo o processo que ele envolve de mudança da terra, e é fabuloso. Ezequiel fala um pouquinho disso lá, Ezequiel 47, nos rios, né, na fonte das águas lá, purificadoras.
fala Isaías 11, ele fala da relação homem e animal, aquela coisa toda, Isaías 66, o próprio Apocalipse 20, né, vai falar um pouquinho sobre essa questão também. Então é isso. Tá? Então, um olhar bem básico, uma síntese, né? Como você mesmo disse aí, uma pincelada, né, no Apocalipse em si, né? No caso. Uau! Como diz a pastora Priscila Roque, que aula é essa? Então, é isso. Agora, aproveitando o gancho aqui, e não merchan, tá? Isso não é um merchan, isso é um convite, na realidade. Quinta-feira, às 20h30, só que o problema é que é 20h30 para mim aqui, né? Para vocês vai ser meia-noite e meia? Meia-noite e meia Portugal, 1h30 demais países da Europa. Então, quem estiver disposto a fazer uma vigília, tá? Quinta-feira, a meia-noite e meia em Portugal, aí ou uma e meia, né? Para os outros países aí, eu estou fazendo uma aula de Apocalipse, ponto a ponto, online. Tá? Então, participar, só que eu estou fazendo via do Google Meet. Isso que eu ia perguntar, qual é a... O Google Meet. Então, eu vou, se eu consigo rapidinho o link aqui, eu coloco para vocês. Só um segundinho. Cadê? Aí, gente, pessoal, dá para aproveitar a oportunidade. Turma que está aí no Brasil e nós também. Como eu disse, quem quiser fazer uma vigília, porque eu acho que vale a pena para o conhecimento a gente abrir um pouco mão do... Então, eu estou fazendo essa aula, e lá a ideia, então, é levar ponto a ponto. Né? Tanto é que comecei com o capítulo 1 a semana passada, vou repetir, né? Que por causa dos encontros, algumas pessoas não entraram, vou repetir a aula a partir da semana aqui. Cada semana um capítulo, a gente vai falar durante 1h30, mais ou menos. Aí, ó. Estou colando aí, ó. Estou colando aí. Esse é o linkzinho, né, para participar da aula. Tá bom? Então, esse é um olhar, né, que eu queria trazer para vocês sobre o livro, no caso. E também tem outros materiais, como você falou, tem outros materiais que eu trabalho. Acho que impressos hoje eu só tenho mais 2, né, na questão. Impressos hoje eu tenho esse aqui, que é como se tornar, né, um professor inesquecível, né, Escola Bíblica. Tenho esse que fala sobre a primícia, né, a oferta sacerdotal. Tá? Então, eu tenho esses 2 aqui. Eu tenho cerca de 30 títulos, né, mais digitais. Né? Então, todos esses aqui têm, esses 3 é físico, e os demais são digitais, que lá no meu site vocês vão dar encontrar lá. Tá bom, pessoal? Estou vendo que o nosso tempo está chegando aí no fim. Então, uma pinceladinha. Um olhar bem simples e rápido sobre o Apocalipse. E se quiser saber mais em detalhes, né, você pode adquirir o material para estudar em casa, pode participar com a gente também nas quintas-feiras, às 20h30. Certo? É isso. Isso, pastora. Já fica a dica aí para o pessoal que gosta. Eu, particularmente, eu gosto, né? Passávamos noites e noites, né? Quando nós tínhamos na nossa antiga denominação lá, passávamos algumas noites estudando a palavra. Sim, é verdade. Então, esse sacrifício de ficar até um pouquinho mais tarde não é nada. Nós virávamos à noite, que é 1h30, né? Para a gente poder aprender um pouco mais e prestarmos um culto racional, né, pastor? Amém. Prestarmos um culto racional, ter entendimento no que nós estamos falando. Né? Muito obrigado mesmo por essa... Um prazer. Por essa aula maravilhosa que nós tivemos. Como eu falo para o pessoal, é uma pinceladinha, superficial. Agora aprofunda. Aprofunda, vai atrás, porque se o Senhor está trazendo ao nosso encontro é para que a gente tenha mais conhecimento em cima disso. Né? Que o Senhor os abençoe, continue prosperando o seu ministério aí, tem a Palavra Responde, tem as meditações, né, pastor? Fala um pouquinho das meditações. Sim. Se colocar aqui, peraí, é mais fácil ir colocando, que a pessoa já pode... Pode ir entrando. Pode ir entrando. Vou colocar aí, queridos, para vocês, o link do meu canal, tá? Ó, Tá. Esse é o meu canal no YouTube. Nesse canal, hoje eu estou com... Eu com 3 quadros lá. 2 principais. O primeiro quadro, o que mais está rodando nesse instante, todos os dias, é o Pão Nosso de Cada Dia. Então, todos os dias, às 7 horas da manhã, aqui eu coloco, né,
uma meditação lá, baseada na leitura anual das Escrituras normalmente. Por exemplo, estou lendo em ordem cronológica, então, na leitura do dia eu construo uma meditação e vai para lá. Então, nós temos um tempo de oração ali, uns 5 minutos de oração, mais ou menos, e mais uns 5 minutos de reflexão na palavra de Deus. Isso todos os dias 7 da manhã, para vocês aí vai chegar às 11, né, no caso, tá? Mas recebe a notificação. Outro quadro, que também é bem legal, eu recebo perguntas e consultas bíblicas e teológicas. Aí o pessoal manda para mim as questões, e eu gravo, então, uma mini aula, né? Às vezes dá uns 20 minutos, 30, 40, 50 minutos, depende do assunto. Eu gravo uma aula e coloco lá no tema que o pessoal me pede. Então, também, se quiserem participar, também fica o convite aí para vocês. Né? Então, o outro é um bate-papo, que é depois eu converso com alguns pastores, e estou aqui pensando em começar um daqui a alguns dias, mas não está claro ainda. Assim que eu clarear, eu passo aí para vocês. Passa para nós. É isso aí, pessoal, aproveita. O senhor tem colocado aí, ó, que eu falo que ele é um dos mestres, né? Eu chamo ele meu pastor mestre particular. O pastor Silêncio é meu mestre particular. É alguém que me empurra e desde, ó, quem ficou me cogitando, vai estudar, vai ver isso, vai ver aquilo. Aquele que me pegou pela pontinha, falou assim, essa aqui vai para essa área aqui. E me encaminhou, então o responsável está aí, viu, gente? Então, eu agradeço ao pastor Sinésio, que tem sido assim, um grande influenciador, impulsionador do meu ministério, inclusive na parte da educação e do ensino, que é algo que puxa mesmo, né? Então, eu sou grata ao Senhor pela sua vida, né, pastor? Amém. Glória a Deus. Pela Silvana, que não tem nem o que dizer, nossa mãezona aí. Tenho muita saudade do nosso bate-papo, do nosso tempo, mas eu creio que o Senhor há de preparar tempos novos para nós. Estou esperando certa família aqui na Europa, faz só uns 3 anos, né? É verdade. Mas vai chegar o tempo, amém? Vai chegar. Já passar esse processo todo aí, ele vai sonhar com esse de novo. Deixa acertar tudo. E vai ser bênção em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor. Que o senhor continue aí, prosperando em todos os seus caminhos, nos trazendo cada dia mais conhecimento, que o senhor consiga explanar cada vez mais o reino do Senhor. Porque eu sei que quando a gente vai, se a gente educa um, esse um educa o outro, que educa o outro, que educa o outro, e a coisa vai Amém. crescendo, né? Sou Isso muito aí. grata por isso. Deus abençoe. E, pessoal, até amanhã estaremos aqui novamente ao meio-dia. Hoje é dia 15, amanhã nós estaremos com o pastor William, falando sobre Deus, se Deus responde a todas as perguntas. Então, eu peguei um pastor que também é mestre e que também é coach. Então, vamos ver o que vai dar isso aí. Bom, se Deus responde, não sei como que ele vai falar, né? Mas o meu canal é a palavra responde. A palavra responde. A palavra responde. Então, já temos aí uma complementação, esse é um complemento, né? Daquilo que o senhor tem trazido para nós. Muito obrigada. Deus abençoe, pessoal. Até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos.